A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado mais uma vez por prestigiar o nosso vídeo aqui do canal Coisas do Alto. E esse vídeo tem a intenção de falar um pouquinho da nossa lição bíblica dominical do último domingo, do último final de semana. A lição número 5, que tem como tema Contra os Falsos Profetas. De modo muito particular, muito especial, esse vídeo é voltado principalmente para os irmãos da igreja lá do Sarandi, onde eu leciono e trabalho a lição bíblica dominical com os irmãos, e que esse último final de semana não teve a aula por conta das eleições, mas que eu prometi que eu iria fazer um breve vídeo aqui pontuando os principais itens dessa lição que nós estamos tratando, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e deixe também um joinha aí para você ajudar o nosso canal a crescer e os ensinos da Palavra de Deus serem espalhados de forma mais fácil para mais pessoas. O nosso tema número 5 da lição bíblica dominical tratou do tema dos falsos profetas. Contra os falsos profetas, este era o tema. A nossa verdade prática, por exemplo, dessa lição, é que os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas ao coração de seu povo. Nós percebemos, por exemplo, o início do ministério profético de Moisés, que não era um falso profeta, era um verdadeiro profeta de Deus, lá em Êxodo, no capítulo 4, versos de 10 ao 15, quando ele fala para Deus que ele tem dificuldade de falar, que ele não sabe falar, que ele não é eloquente, mas Deus fala assim: eu falarei na tua boca, né? E você também tem seu irmão Arão, que também fala muito bem, eu também serei com ele. Ou seja, nasce para os dois ali o ministério profético. E muitos outros profetas surgiram posteriores a Moisés. Um deles é o que nós estamos estudando agora, o Ezequiel. O profeta Ezequiel, já desde a primeira lição deste trimestre, nós estamos trabalhando especificamente o livro dele. No entanto, era um desafio tanto para Ezequiel, que estava profetizando ali na região da Babilônia. Você lembra aí das nossas primeiras lições, que Ezequiel estava profetizando entre os exilados na Babilônia, mas também tinha contemporaneamente a ele o profeta Jeremias, que estava profetizando para o povo que ainda havia ficado lá em Jerusalém, para o povo de Israel, a porção do povo que ainda havia ficado em Jerusalém. E para eles era um desafio também pregar contra os falsos profetas. Nós sabemos que a função do profeta é apresentar Deus ao povo, é apresentar a mensagem de Deus ao povo. E nós sabemos também que a função, por exemplo, do sacerdote é apresentar o povo a Deus, principalmente através dos sacrifícios. Mas, infelizmente, naquele tempo, como hoje, também já havia falsos profetas, sim, e os falsos profetas faziam exatamente essa função inversa. Na verdade, falavam coisas que Deus não falou e até mesmo desencaminhava o povo dos caminhos do Senhor. É isso que nós trabalhamos um pouco nessa última lição deste trimestre, desse final de semana, tá certo? Outro aspecto muito importante da lição é o seguinte: o que significa exatamente a palavra profeta? Na Bíblia nós temos aí diversas características, voltadas para as profecias, voltadas para a pessoa do profeta. O profeta ele é chamado de mensageiro, o profeta ele é chamado de embaixador, o profeta ele é chamado de homem de Deus, o profeta ele é chamado de servo de Deus e do Senhor, o profeta é chamado de homem de Deus. Você vai encontrar os textos bíblicos relacionados a esses títulos que são dados aos profetas no ponto 2 da nossa lição, tá? Profetas como mensageiros, embaixadores, servos de Deus, homens de Deus. E o que significa exatamente a palavra profeta? Significa aquilo que vem antes. E femi, é uma palavra, na verdade é uma palavra de origem grega, profemi,
Femi significa falar, ou seja, falar antes, ou seja, profetizar é falar antes de algo que ainda vai acontecer. Por isso, profeta, profemi, profeta, falar antes. Detalhe, muito importante dessa lição aqui, é que ser um falso profeta naquela época, naquele tempo de Ezequiel, por exemplo, era crime. Era crime. Para o povo de Israel, ser falso profeta era crime, e você vai encontrar isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos de 20 a 22. Vamos pegar juntos aqui para dar uma olhadinha. Deuteronômio, capítulo 18, versos 20 a 22. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. O profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Olha só, tinha até pena de morte para quem era falso profeta, né? E o texto ainda diz mais, no verso 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, de certo modo, aquilo que não acontecia posteriormente era uma prova de que aquele profeta era um falso profeta. E ser falso profeta era crime. Tá? Isso aí está ainda lá no nosso primeiro ponto da nossa lição. Quando a gente chega no segundo ponto, o nosso comentarista das lições aqui, ele apresenta uma espécie de um dualismo bastante interessante, que um contrapõe o outro, né? Ou seja, se há bem, há também o mal. Se há galardão, há castigo. Se há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Há verdadeiro e há mentiroso. Há justo e há injusto. Há vida e há morte. Há céu e há inferno. Assim também há profetas legítimos enviados por Deus, e há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Nossa, isso é muito forte, né? Falsos profetas vêm da parte de Satanás. Isso por quê? Porque é para enganar o povo, né? São as chamadas, a gente coloca até uma gíria, hoje a gente brinca às vezes falando, né? Não são profecias, são profetadas, né? Pessoas que falam em nome de Deus, quando na verdade Deus não mandou revelar nada através dessas pessoas. E sabe o que é curioso também? A nossa lição traz, isso você vai encontrar lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 5, no verso 30 e 31, é que determinadas pessoas gostam de ouvir falsos profetas. Sim, o povo gosta, porque as chamadas profetadas, né, as falsas profecias, elas de certo modo às vezes são agradáveis aos ouvidos de quem a ouve, né? E infelizmente, como já existe muito no nosso tempo. Olha o que Jeremias fala aqui. Vamos pegar aqui o profeta Jeremias, rapidinho. O profeta Jeremias, no capítulo 5, deixa eu ver aqui. Capítulo 5... 30 e 31. Olha aqui, ó. Coisa horrenda, espantosa se andam fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o meu povo assim o deseja. Olha isso, o meu povo assim o deseja. Infelizmente, pessoas que gostam de ouvir falsas profecias, né? As chamadas profetadas, como eu disse, né? Mas o profeta, ele deve denunciar, o verdadeiro profeta, ele denuncia os falsos profetas, né? Porque, de acordo com Ezequiel, eles profetizam aquilo que só o seu coração vê, mas não é o que Deus mandou, na verdade. Não é verdade? A nossa lição, inclusive, diz que tais profetas, né, pessoas que falam aquilo que Deus não falou, são
loucos, porque é uma afronta a Deus. Essas profecias são blasfemas contra Deus, né? A lição tem a audácia até de chamar de profetas chacais, né? São chacais, e eles representam um perigo para a sociedade, tá certo? E outra coisa, Deus, ele fica irado com esse tipo de profecia, de falsos profetas, né? Existe aí que a ira de Deus em relação a isso, né? A lição deixa muito claro que falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado já era crime, né? E hoje continua sendo um grande pecado falar profecias que Deus não anunciou, não é verdade? O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele ainda fala que por aí esses falsos profetas estão desencaminhando o povo e disseminando heresias. Então nós devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem na igreja, né? Principalmente nessa época em que nós vivemos aí, períodos eleitorais, nós vimos um monte de profecias que de certo modo eram falsas, muitas que não se cumpriram, né? As chamadas profetadas, e que de certo modo iludia muita gente. E isso não é bom para ninguém, isso não é bom para a igreja. Falsos profetas devem ser ignorados, porque eles não vêm da parte de Deus, eles não falam da parte de Deus, mas sim da parte de Satanás para enganar o seu povo. Isso é um pouquinho daquilo que nós teríamos aprendido na aula de domingo passado, que para o nosso grupo lá do Sarandi não teve, mas você tem aí à disposição o material para você ler e acompanhar um pouco desses pontos que eu elenquei aqui, tá bom? Bom, semana que vem, se Deus quiser, nós nos encontramos para a nossa sexta lição. Nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça de Deus, na lição 6, neste trimestre em que nós estamos estudando especificamente o livro do profeta Ezequiel, com temas aí muito voltados para o tempo do fim. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, compartilhe esse vídeo e eu espero você aqui na próxima semana ou no próximo vídeo oportunamente. Um grande abraço, que Deus te abençoe.